O nome dele era Bento. Um labrador de pelagem dourada, olhos castanhos atentos e um jeito tranquilo que só os cães muito bem treinados e muito amados carregam. Tinha 7 anos, mas conservava o vigor de um jovem e a sabedoria de um veterano. Seu tutor era Augusto, um homem de 42 anos, ex-militar, hoje guarda florestal em uma região serrana no interior de Minas Gerais. Viviam numa casa simples, mas acolhedora, próxima à entrada de uma reserva ecológica que Augusto ajudava a monitorar. A ligação entre os dois ia muito além do convívio comum entre homem e cão. Bento fora treinado desde filhote para ser cão de companhia e auxílio, mas com Augusto, ele encontrou um papel ainda mais profundo, companheiro de patrulhas, parceiro de caminhadas longas, olhos atentos em trilhas remotas. Era como se Bento compreendesse cada gesto do dono, uma troca de olhares bastava para que um entendesse o outro. Todas as manhãs, a rotina era sagrada. Augusto acordava cedo, fazia café forte no coador de pano, comia um pão de queijo que ele mesmo preparava e dizia, sempre olhando para Bento com um sorriso: "Vamos para a estrada, parceiro?" O rabo de Bento começava a balançar antes mesmo do som da palavra a estrada a terminar. Ele se levantava, pegava a própria coleira com a boca e caminhava até a porta, como quem diz, e estou pronto. Augusto havia perdido a esposa anos antes, em um acidente de carro numa estrada molhada. Desde então, a solidão o consumia em silêncio. Foi Bento quem o manteve de pé. Foi Bento quem dormia ao lado da cama nos dias mais difíceis. Quem escutava suas conversas mudas, seus desabafos e até suas preces. Na ausência de palavras, Bento oferecia presença e às vezes, isso era tudo. Na vila próxima à reserva, moradores já os conheciam como a dupla da serra. Crianças acenavam quando os viam passar, e até os mais velhos sorriam ao avistar os dois. Bento era respeitado não apenas como um cachorro dócil, mas como parte ativa da rotina ambiental. Já alertar Augusto sobre cobras, buracos na trilha, e até encontrar um idoso que se perderá na mata há tempos atrás. Numa noite qualquer, sentados na varanda, Augusto acariciava a cabeça de Bento enquanto olhava o céu carregado de nuvens. "Já percebeu como a gente entende tudo sem falar nada?" disse ele, com a voz baixa, como se não falasse só com o cão, mas com a vida. "Se um dia eu estiver em apuros, sei que você vai fazer o que for preciso." Bento apenas o olhou, sereno, e deitou a cabeça em seu joelho. Era como um pacto silencioso. A casa onde moravam tinha paredes de madeira, uma varanda com rede e um cheiro constante de terra molhada, café e pelo de cachorro. Era isolada, sim, mas acolhedora. Augusto mantinha tudo organizado, de botas alinhadas, mochila pronta, rádio sempre carregado, e o cantinho de Bento com uma caminha surrada, brinquedos de borracha e uma tigela de alumínio. Nos fins de semana, quando não estava de patrulha, Augusto aproveitava para treinar Bento. Fazia circuitos simples no quintal, testava comandos, e reforçava a obediência não com rigidez, mas com paciência e recompensas. Sabia que um cão bem preparado podia salvar uma vida. Nunca imaginava que seria a própria. O vínculo entre eles era tecido de momentos pequenos, o silêncio compartilhado na beira do rio, a corrida nas trilhas estreitas, o som do rádio ligado no noticiário da tarde, e até o jeito como Bento se enfiava embaixo da mesa durante as tempestades, enquanto Augusto lia um livro em voz alta para acalmá-lo. E era por isso que, naquele dia que começaria como qualquer outro, nenhuma palavra precisaria ser dita. O que estava prestes a acontecer só faria sentido porque existia algo ali entre homem e cão, algo que não se treina, não se ensina, não se exige. Se constrói. Se sente. Se vive. O sol ainda mal havia tocado o topo das montanhas quando Augusto abriu os olhos. O som dos passarinhos anunciava o início de mais um dia na serra, e o cheiro de terra molhada, típico das madrugadas úmidas, invadia a casa pelas frestas das janelas de madeira. Bento já estava de pé, deitado perto da porta, como se soubesse que a rotina logo o chamaria para fora. "Bom dia, companheiro. Dormiu bem?" disse Augusto, com a voz ainda rouca de sono, enquanto se levantava e caminhava até a cozinha.
Ele preparou o café como de costume e água fervida no fogão a lenha, coador de pano, 2 fatias de pão tostadas na chapa. Enquanto isso, Bento, sentado ao lado da mesa, abanava o rabo com calma, os olhos fixos no movimento do dono. Do lado de fora, o céu apresentava uma tonalidade esquisita, cinza demais para aquela hora da manhã, mas nada que parecesse urgente. As nuvens se acumulavam preguiçosamente no horizonte, e uma brisa úmida soprava pelas folhas das árvores. Parece que o tempo vai virar, hein? Comentou Augusto, encarando o céu pela janela da cozinha. Mas acho que dá para fazer a ronda antes que venha a chuva. A trilha daquele dia era mais longa, subindo uma encosta íngreme até uma área de mata fechada onde, nos últimos dias, haviam sido relatados sinais de erosão no solo. Como guarda florestal, Augusto levava a sério qualquer mudança no ambiente. Seu papel não era só monitorar animais e evitar caçadores, mas também observar o comportamento da natureza. Bento já havia sentido a empolgação da saída. Estava ao lado da mochila, latindo baixo, como quem diz, vamos logo. Calma, Bento. Tô levando água, o rádio e as barrinhas. Não quero te ver roubando meu lanche de novo. Bento latiu uma vez, quase como se estivesse rindo. Augusto calçou as botas, prendeu a mochila nos ombros e conferiu o rádio de comunicação preso à lateral. Partiram pela trilha com passos firmes, como tantas outras vezes. A mata os recebia com seus cheiros de eucalipto, suas cores verde escuras e o som constante de pequenos animais em movimento. Lembra daquela vez que achamos um tamanduá aqui por perto? Disse Augusto, mais para si mesmo do que pro cão. Aposto que ele tá por aí de novo. Bento corria um pouco à frente, mas sempre olhava para trás, certificando-se de que o dono o seguia. A confiança entre eles era como uma linha invisível, esticada, mas firme. A subida era exigente, e o tempo começava a mudar. O vento ganhava força, e as nuvens pesadas agora pareciam carregar uma ameaça silenciosa. Acho melhor a gente acelerar, Bento. Se chover forte, essa trilha vira sabão. Mais adiante, chegaram a uma clareira onde Augusto costumava parar para descansar. Lá havia um tronco caído, coberto por musgo, e uma pequena nascente de onde ele e Bento costumavam beber água. Era um lugar calmo, escondido entre as árvores, com uma vista parcial do vale. Enquanto descansavam, Augusto abriu a mochila e tirou um pedaço de pão e um cantil. Bento se deitou ao lado, ofegante, mas atento. Essa vai ser rápida. Só quero checar um ponto de erosão e voltamos. Mal sabia ele que aquele seria o último lanche tranquilo por um bom tempo. Quando retomaram a trilha, o ambiente começou a dar sinais sutis de instabilidade. Algumas pedras escorregavam com mais facilidade, e havia buracos novos no caminho. Augusto, experiente, notou o comportamento estranho da vegetação e árvores inclinadas demais, como se o solo estivesse cedendo aos poucos. Ele parou, olhou para o chão e depois para os arredores. A testa franzida, o rádio nas mãos, hesitou por alguns segundos. Estranho isso aqui. Tá tudo mais mole do que devia. Bento também parou, orelhas em pé, corpo tenso. Era como se os dois sentissem o mesmo arrepio no ar. Ainda assim, Augusto decidiu continuar. Já estavam perto do ponto marcado. Só mais uns minutos e voltariam. Naquele momento, não havia relâmpagos, nem trovões. Só silêncio. Um silêncio pesado, que parecia segurar o ar nos pulmões. Bento andava colado às pernas de Augusto, algo raro nele. O que parecia mais um dia comum de patrulha estava prestes a virar memória. A montanha observava quieta, mas já não era segura. Ela sussurrava sinais que poucos sabiam escutar. E mesmo os que sabiam, às vezes, não tinham tempo de reagir. A trilha seguia mais estreita conforme Augusto e Bento se aproximavam da parte alta da encosta. O cheiro de terra molhada estava mais forte, e o ar, denso, parecia pesar sobre os ombros. O som dos galhos se curvando ao vento aumentava a tensão do ambiente, não havia barulho de passarinhos, nem o farfalhar leve das folhas.
Era como se a mata tivesse prendido a respiração. Augusto parou mais uma vez. A vegetação ao lado da trilha estava tombada para um único lado, formando uma espécie de curvatura anormal. Isso tá esquisito demais, murmurou, olhando ao redor. Ele se agachou, apertando a terra com as mãos. Estava úmida, mas o estranho era que, ao tocá-la, ela cedia com facilidade, como se não houvesse estrutura sólida por baixo. Bento deu um latido curto, nervoso. Eu sei, garoto. Eu também tô com um pressentimento ruim. Foi nesse instante que a terra gemeu. Não foi um som alto. Foi um estalo grave, surdo, como se algo enorme tivesse trincado sob seus pés. Augusto se levantou num pulo, os olhos arregalados. Bento começou a rosnar baixo, andando de um lado para o outro, inquieto. Vamos voltar, agora, disse Augusto, virando-se rapidamente. Mas era tarde. A encosta, silenciosa até então, se abriu como um velho armário que cede sem aviso. O chão tremeu. Uma fenda se formou entre as árvores e o solo deslizou com um rugido brutal. Terra, pedras, raízes e troncos desabaram como se estivessem sendo sugados por um vazio invisível. Augusto tentou correr, mas o terreno sob seus pés se desfez. Bento pulou instintivamente para trás, escapando por centímetros do desmoronamento. Augusto, porém, foi arrastado. Seu corpo sumiu entre a lama e os galhos quebrados, engolido pela avalanche silenciosa que a montanha havia preparado. O cão correu até a beira do deslizamento, latindo freneticamente. Cavava com as patas, tentava entrar, mas o chão ainda tremia. Uma pedra caiu perto de sua cabeça, forçando-o a recuar. Mesmo assim, ele não saiu de perto. Augusto! Gritou, do fundo da terra, uma voz abafada que Bento reconheceu. Não era um grito alto, era mais um sussurro desesperado, soterrado, mas o suficiente para que ele soubesse, o dono ainda estava vivo. Mas o tempo era inimigo. A poeira e a lama cobriam tudo. A entrada da trilha havia desaparecido. O cenário era de caos e árvores tombadas, o chão rasgado, e a encosta agora parecia um novo lugar irreconhecível e hostil. Bento chorava. Um som agudo, entre latido e ganido, que ecoava pela mata vazia. Ele cavava, escorregava, voltava a tentar. Seu focinho estava coberto de barro, as patas sangrando de tanto rasparem contra pedras e raízes. Augusto, debaixo da terra, respirava com dificuldade. Um tronco havia prendido sua perna, e a dor era absurda. Mas ele ainda estava consciente. No escuro absoluto, só conseguia ouvir a própria respiração e, em alguns momentos, o som distante dos latidos de Bento. Bento, me escuta, murmurava, lutando para manter-se acordado. Vai buscar ajuda, por favor. Era quase como se, mesmo sem vê-lo, falasse diretamente com o cão, contando com aquele vínculo que parecia ultrapassar o óbvio. Bento parou de cavar por um momento. Seu peito arfava, a língua pendia, e os olhos buscavam uma direção. Ele olhou para a trilha que havia vindo, depois de volta para o buraco. Late mais uma vez, alto. Espera. Nenhuma resposta. Então, com o coração pesado, ele dá meia volta e começa a correr. Corre como se soubesse que o tempo estava se esvaindo. Corre com o instinto de um animal, mas com a missão de um parceiro. A floresta parecia maior, mais fechada, mais escura. Mas Bento não hesita. Seus passos são rápidos, precisos, mesmo com o corpo cansado e ferido. Ele não tem um plano. Só tem um objetivo: encontrar alguém. Fazer com que alguém escute. Na terra, debaixo do caos, Augusto fecha os olhos por um instante e repete, quase como um sussurro: confio em você, meu amigo. E naquele silêncio abafado pelo barro e pelas pedras, era como se Bento tivesse ouvido. Bento corria sem olhar para trás. Seu corpo doía, os músculos tremiam,
mas havia algo mais forte que o cansaço, uma urgência que ele não compreendia com lógica, mas que sentia no sangue. Corria porque tinha que correr. Porque Augusto estava debaixo da terra. Porque aquela conexão silenciosa entre os dois ainda pulsava, como se a voz do dono ecoasse dentro dele, mesmo à distância. O caminho de volta pela trilha estava praticamente bloqueado. A terra ainda escorregava em alguns pontos, e cada som vindo do mato fazia Bento estremecer. Ele conhecia bem aquelas árvores, aqueles cheiros, aquele chão, mas agora tudo estava diferente. A floresta parecia ter engolido a trilha junto com Augusto. Mesmo assim, ele avançava. Instintivamente, desviava dos galhos, dos buracos, dos pedaços de pedra que haviam rolado com o deslizamento. Em certos trechos, voltava atrás, encontrando passagens alternativas. Era como se estivesse lendo a mata com os sentidos, farejando não só o caminho, mas a memória do trajeto que fizera há poucas horas. O céu começava a escurecer mais rapidamente, prenúncio de chuva. Um vento frio soprava por entre os arbustos, espalhando poeira e folhas secas. Bento parou por um instante, ofegante. Suas patas estavam cobertas de lama, uma delas mancando levemente. Olhou em direção ao deslizamento, como se seu coração o puxasse de volta. Ali, houve hesitação. Ele deu 2 passos na direção oposta, depois voltou, parou novamente. Choramingou, confuso. Estava ferido, exausto. O instinto de proteção o dizia para voltar, para continuar tentando cavar, permanecer junto do dono. Mas havia algo mais profundo, que ia além da lógica animal, a necessidade de agir. Ele balançou a cabeça, como quem espanta um pensamento, e correu de novo. Não sabia onde estavam os humanos. Não sabia se encontraria alguém. Mas sabia que precisava tentar. O trajeto da floresta até a estrada de terra levava mais de 1 hora a pé. Bento o faria em menos da metade. Com o focinho baixo e o olhar fixo, ele seguia veloz, ignorando a dor nas patas. No caminho, encontrou um grupo de ciclistas que pararam ao vê-lo cruzar a estrada enlameado, ofegante, parecendo fora de controle. "Olha esse cachorro!" gritou um dos rapazes. "Tá vindo da trilha. Será que é de alguém?" Mas o grupo hesitou. Bento parou a alguns metros, latindo com força, olhando fixamente para eles. Deu 2 passos em direção à mata e latiu de novo. Os rapazes riram, sem entender. Deve estar assustado com a chuva. Vambora antes que caia o temporal. E seguiram. Bento ficou parado, assistindo as bicicletas sumirem pela curva da estrada. Seu peito subia e descia rápido, e por um momento, seus olhos pareceram demonstrar algo próximo da frustração. Depois, sem perder tempo, voltou a correr. Finalmente, ao fim de um trecho mais aberto, avistou uma pequena chácara à margem da estrada. Um casebre de madeira, cercado por uma cerca de arame e algumas galinhas soltas no quintal. Uma senhora idosa varria a varanda, de costas. Bento atravessou o terreno com velocidade, assustando as galinhas, que voaram cacarejando. A senhora se virou assustada ao ouvir os latidos insistentes. Bento pulava, girava em círculos, latia com força, como se dissesse: "E me segue. Vem comigo." "Cruz credo, que foi isso, meu Deus?" exclamou a senhora, dando um passo para trás. "Oh, calma. Calma, bichinho." Mas Bento não sossegava. Avançou até ela, puxou sua saia com o focinho, depois correu até o portão, voltou, latiu novamente. Repetia o movimento com desespero. "Tem alguma coisa errada com esse cachorro", disse ela, agora mais atenta. "Isso não é normal." Um senhor saiu da casa ao ouvir a confusão. Que foi, Lourdes?" "Esse cachorro aqui, acho que tá querendo mostrar alguma coisa. Ele tá todo machucado, sujo, e não para de me puxar." O homem se aproximou, observou o animal por um instante e disse: "Acho que conheço esse cão. Ele é do Augusto, o guarda da reserva."
Ele sempre passa aqui com ele. Ao ouvir o nome, Bento latiu alto. O casal se entreolhou, agora com semblante sério. O homem correu para dentro, pegou o celular e tentou ligar para o rádio de emergência local. Enquanto isso, Bento se afastava, voltava, puxava a barra da calça do homem. Ele quer que a gente siga ele, disse Lourdes, agora convencida. Esse cachorro tá tentando salvar alguém. E então, finalmente, a ajuda começava a se mover. Bento corria à frente, parando a cada poucos metros para se certificar de que estava sendo seguido. Atrás dele, o Sr. Silvio, morador da chácara e antigo amigo de Augusto, avançava com passos rápidos, tropeçando por vezes nas raízes e pedras do caminho. Não era mais jovem, mas o olhar determinado e a urgência estampada no rosto deixavam claro que ele não ia parar. Lourdes havia conseguido acionar a Defesa Civil local por telefone, e a promessa era de que uma equipe seria enviada, mas Silvio não quis esperar. Conhecia Augusto desde que o rapaz era adolescente. Sabia que, se algo tivesse acontecido, o tempo era o inimigo mais cruel. Vai, garoto! Mostra o caminho! Gritava, com a respiração pesada. Bento não parecia se importar com os ferimentos nas patas ou com a dor. Seus olhos brilhavam de determinação, e seus latidos guiavam Silvio pela mata. Depois de quase 40 minutos de caminhada intensa por trilhas improvisadas, Bento parou bruscamente. Silvio se aproximou, ofegante, e olhou ao redor. Árvores tombadas, terra revolvida, o cheiro denso de umidade e lama. Era evidente que algo catastrófico havia acontecido ali. Meu Deus, murmurou, engolindo em seco. Augusto. Bento começou a cavar freneticamente no local onde estivera antes. Seus latidos agora eram de puro desespero. A terra ainda estava fofa, instável. Silvio se ajoelhou e tentou ajudar com as mãos nuas, enquanto os olhos vasculhavam qualquer sinal do amigo soterrado. Pouco depois, o som de motores ao longe anunciou a chegada do resgate. A pequena clareira encheu-se de vozes e passos apressados. 3 homens da Defesa Civil, acompanhados por um bombeiro voluntário da cidade vizinha, surgiram pela trilha aberta às pressas. Aqui! Gritou Silvio. Foi aqui! O cachorro achou! Os socorristas se aproximaram com pás, lanternas e equipamentos de escavação. Um deles olhou para Bento, que não parava de latir, cavar, tentar morder a terra. Esse cão aí, está tentando mostrar onde o cara tá? Perguntou, surpreso. É o cão do Augusto, respondeu Silvio. Ele guiou até aqui. Se ele tá assim, é porque o dono tá lá embaixo. Um dos bombeiros se ajoelhou ao lado do cão e observou o comportamento dele com atenção. Ele tá focando num ponto só. Pode ser que o cara esteja ali mesmo. Vamos cavar com cuidado. As primeiras escavações foram lentas. A terra estava instável, havia risco de novo deslizamento. O terreno precisava ser reforçado. Enquanto os homens trabalhavam, outros 2 montavam cordas e colocavam estacas para segurança. E se ele não estiver mais vivo? Murmurou um dos jovens da equipe, num momento de cansaço. A gente só vai saber cavando, respondeu o outro. Mas esse cachorro aí, não parou 1 minuto. Não ia estar desse jeito à toa. Bento, mesmo exausto, não arredava o pé. A certa altura, tentou cavar com tanta força que suas patas sangraram novamente. Um dos bombeiros tentou afastá-lo. Calma, amigão. Deixa com a gente agora. Mas Bento rosnou baixinho, se recusando a sair. Silvio se aproximou e passou a mão sobre o lombo sujo do animal. Ele precisa estar aqui, do lado, ele sente que o dono tá perto. Por volta de meia hora depois, um dos socorristas gritou. Achei alguma coisa. Aqui tem tecido, pode ser roupa. Os homens aceleraram o ritmo, agora com mais precisão. Ao removerem mais uma camada de terra e pedra, um dos braços de Augusto apareceu. Sujo, ensanguentado, imóvel.
Tem pulso. Tá fraco, mas tá aqui. Gritou o bombeiro. Bento latiu como nunca antes. Seu corpo inteiro tremia. Silvio caiu de joelhos, as mãos no rosto. A equipe de resgate trabalhou com todo cuidado para remover Augusto dali. Ele estava consciente, mas extremamente fraco, com a perna presa sob um tronco. Desidratado, machucado, mas vivo. Muito vivo. Antes mesmo de ser totalmente retirado, abriu os olhos devagar e balbuciou: Bento. O cão se aproximou como pôde, mesmo impedido pelos socorristas, e encostou o focinho na mão suja do dono. Um instante de silêncio tomou conta da clareira. Ninguém disse nada. Ninguém precisava dizer. A tarde já se inclinava para o fim quando a equipe de resgate finalmente retirou Augusto da terra. O céu, tingido de cinza, ameaçava chuva, mas a tensão que dominava o ambiente era maior que qualquer mudança climática. O barulho de helicópteros, por enquanto, ainda era um luxo inacessível àquela região. Tudo dependia de trabalho humano e da força daquele cão que, sozinho, acendeu a primeira faísca de esperança. Augusto foi imobilizado numa maca rígida. Seus olhos abriam e fechavam devagar, a pele pálida, suja de sangue seco, terra e suor. A respiração era curta, e a dor na perna o fazia se contorcer, mas ele não reclamava. Só tinha um nome nos lábios. Bento, ele me achou. Ele te salvou, rapaz. Ele veio sozinho buscar ajuda, respondeu Silvio, abaixado ao lado da maca, com lágrimas nos olhos. Augusto tentou sorrir. Bento, sujo, coberto de barro e com os olhos vermelhos de cansaço, estava deitado a poucos metros dali. Ele já não latia mais. Apenas observava. Estava exausto, mas seu olhar ainda era alerta, como se esperasse qualquer outro sinal de perigo. O comandante da equipe de resgate, Tenente Magalhães, um homem robusto e experiente, olhava a cena com atenção. Caminhou até Silvio e, num tom baixo, disse: A gente tá tentando contato com o hospital regional, mas vai demorar para a ambulância chegar até aqui. O caminho tá bloqueado em vários trechos. Então vamos levá-lo pela trilha mais curta. Dá para improvisar uma maca com cordas. Eu conheço bem aquele atalho, só vai ser puxado, respondeu Silvio, determinado. É arriscado, retrucou o tenente, coçando a barba. Mas pode ser a única chance. Enquanto os homens decidiam o que fazer, uma caminhonete velha apareceu ao longe, sacolejando pela estrada de terra. Era de Lourdes, que tinha insistido em ir até a vila avisar as autoridades locais por conta própria. Na carroceria, trazia 2 voluntários da Guarda Ambiental e uma caixa com suprimentos de primeiros socorros. Eu disse que não podia ficar parada, exclamou, descendo do carro com dificuldade. Esse cachorro me fez entender que tinha algo grande acontecendo. E olha aí! Ao ver Augusto deitado na maca, ela cobriu a boca com as mãos. Ele tá vivo, graças a Deus. A chegada dos voluntários facilitou a movimentação. Um deles, rapaz jovem, com boné virado para trás e luvas pretas, se aproximou de Bento. Ei, amigão, você é o herói da história, hein? Bento levantou a cabeça devagar e apoiou o focinho no joelho do rapaz. Seu corpo tremia de exaustão. Então, com cuidado, ele foi colocado sobre um cobertor estendido na traseira da caminhonete. Augusto ainda seria levado de maca, com todo cuidado, mas sabiam que Bento também precisava de atenção, tanto quanto qualquer humano. Enquanto a equipe montava uma rota de retorno, a notícia do resgate começou a se espalhar. Um dos socorristas havia filmado parte da cena com o celular e enviado para o grupo da corporação. Minutos depois, a história de um cão que salvou o dono perdido no mato já começava a correr pela cidade. Mas naquele momento, ali na clareira ainda úmida e marcada pela tragédia, a única coisa que importava era o vínculo entre Bento e Augusto. Uma ligação que nem mesmo o silêncio da terra conseguiu apagar. Augusto virou o rosto, tentando ver o cão. Quando o avistou na caminhonete, seus olhos marejaram.
Ele levantou o braço com dificuldade, esticando os dedos na direção dele. Ele ficou o tempo todo. Silvio se aproximou, segurando sua mão. Ele não só ficou. Ele foi atrás de ajuda. Não descansou enquanto não trouxe a gente até você. Nunca vi nada assim. O olhar de Augusto, mesmo fraco, brilhou com orgulho e gratidão. Então, eu tô vivo, é por causa dele. Silêncio. Dessa vez, ninguém tentou responder. As palavras não alcançavam o que os olhos diziam naquele instante. A trilha de retorno era íngreme, estreita e ainda instável devido à movimentação do solo. Árvores tombadas bloqueavam parte do caminho, galhos quebrados se espalhavam pelo chão, e o cheiro de terra úmida misturado à vegetação esmagada deixava o ar denso. As nuvens carregadas acima prometiam uma nova tempestade a qualquer momento. A equipe de resgate, agora reforçada por voluntários e moradores locais, dividia-se em duas frentes, e uma que carregava a maca improvisada onde Augusto repousava, preso por cintas e mantas, e outra que abria a passagem com facões, cordas e força bruta. Cada passo era um desafio. Devagar aqui. A raiz está solta. Gritou um dos bombeiros à frente. Ele tá acordado ainda? Perguntou o rapaz da guarda ambiental, segurando uma das alças da maca. Tá sim, respondeu Silvio, que não desgrudava dos arredores do amigo. Mas precisa de hospital urgente. A perna dele tá mal, e a pressão tá caindo. Augusto, de olhos entreabertos, ouvia vozes distantes, misturadas com o som do mato. A dor em sua perna latejava a cada solavanco da maca. Às vezes, fechava os olhos tentando fugir da agonia. Mas abria logo em seguida, procurando um único ponto de referência, Bento. O cão vinha logo atrás, na carroceria da caminhonete de Lourdes, que agora seguia lentamente, tracionada por cordas amarradas por moradores nos trechos mais escorregadios. Bento mal conseguia manter a cabeça erguida. Um dos voluntários passava a mão em seu lombo de tempos em tempos, murmurando: Aguenta, campeão. Tá acabando. Mas não estava. Metade do trajeto ainda restava. E a chuva, finalmente, começou a cair. No início, só garoa. Depois, um peso mais firme, molhando os equipamentos, a maca, os rostos tensos. Se essa água engrossar, a gente vai perder o controle do terreno, disse o tenente Magalhães com a voz firme. Precisamos acelerar. E se a terra ceder de novo? Questionou um dos moradores. Então a gente vai estar no meio. Mas se não corrermos, ele não chega vivo na estrada, respondeu Magalhães, encarando o homem. As decisões naquele momento não eram mais técnicas. Eram instintivas, viscerais. Cada um dos envolvidos parecia entender que não havia margem para hesitação. A descida se tornou ainda mais difícil. As botas afundavam na lama. As cordas esticavam no limite. Um dos rapazes escorregou com a maca, arrancando um grito abafado de dor de Augusto. Todos pararam. Desculpa. Desculpa, eu perdi o apoio. Levanta. Vai com calma, mas não para, respondeu Silvio, com o rosto lavado pela chuva e pela tensão. Ele ainda tá aqui. A gente vai tirar ele daqui. O grupo se revezava para carregar o peso. Às vezes, 2 à frente, 2 atrás. Outras vezes, mais homens se somavam, dividindo o esforço. Lourdes vinha dirigindo a caminhonete com cautela cirúrgica, chorando em silêncio. Não conhecia Augusto a fundo, mas conhecia a Bento. E aquilo bastava. Em determinado ponto, já próximo da estrada principal, Bento tentou se levantar. Escorregou, caiu. Tentou de novo. Um dos bombeiros, impressionado com a força do animal, murmurou: Ele quer ir junto até o fim. Esse cachorro é inacreditável, disse Lourdes, parando o veículo por um instante para abraçá-lo. Você já fez mais do que qualquer um aqui, meu filho. Bento deitou novamente, mas sem tirar os olhos do mato.
Mesmo enfraquecido, seguia com eles, como se soubesse que a jornada ainda não tinha acabado. Quando finalmente chegaram à estrada principal, uma ambulância já os esperava, acionada por rádio. Augusto foi transferido rapidamente, com monitoramento cardíaco, soro, oxigênio. A equipe médica se espantou com a história que os socorristas contavam. Ele foi encontrado por causa do cachorro? Perguntou a enfermeira, ajustando o acesso no braço de Augusto. Foi mais do que isso, respondeu Silvio. Esse cão guiou a gente como se soubesse exatamente onde ele estava. Salvou o dono sozinho. Bento foi colocado ao lado da ambulância, coberto com uma toalha térmica. Uma das veterinárias da Defesa Civil havia sido chamada e se ajoelhou ao lado dele, avaliando os ferimentos. Ele vai precisar de cuidado urgente. Mas vai viver. É um guerreiro. Dentro da ambulância, Augusto, com a voz fraca, pediu: "Não deixem ele sozinho, por favor." "Pode deixar", respondeu a enfermeira. "Ele vai com a gente. Ele não vai te deixar agora. Nem a gente." E assim, com sirenes rasgando o silêncio da serra, a verdadeira corrida contra o tempo terminava, com 2 sobreviventes e uma história que, dali em diante, ganharia o mundo. O caminho até o hospital foi tenso e silencioso. Na parte traseira da ambulância, Augusto oscilava entre a consciência e o torpor. Seus lábios secos se moviam, às vezes em sussurros sem sentido. A enfermeira mantinha o olhar fixo nos sinais vitais, pronta para intervir a qualquer variação brusca. "Pressão 9/6, ele tá fraco, mas tá se mantendo", murmurou, enquanto ajustava o fluxo do soro. Ao lado da maca, uma surpresa, e Bento. Um cobertor o envolvia até o pescoço, e seu focinho descansava sobre a beirada do colchão onde Augusto jazia. Mesmo debilitado, o cão se recusava a ficar longe. A equipe da ambulância, sensibilizada, havia permitido que ele seguisse viagem junto ao dono. "Ele não quer sair do lado dele de jeito nenhum", comentou o técnico de enfermagem. "É como se soubesse que precisa segurar o dono aqui, até o fim", respondeu a enfermeira, emocionada. Bento mantinha os olhos semicerrados, mas atentos. A cada gemido de dor de Augusto, erguia a cabeça e emitia um leve ganido. A conexão entre os dois se mantinha, ainda que nenhum deles pudesse falar. Era o tipo de elo que não se explica, apenas se sente. Quando chegaram ao hospital municipal, já passava das 8 da noite. A cidade estava agitada. A notícia havia corrido mais rápido do que o esperado. Um cão que guiou o resgate do próprio tutor, atravessando matas, estradas e perigos. Câmeras de TV esperavam na entrada, mas foram contidas. O momento era delicado demais para flashes. Augusto foi levado direto para a ala de trauma. Bento, carregado por um dos socorristas, ficou num canto da recepção, onde improvisaram um pequeno espaço com água, ração e cobertores. Uma veterinária local, voluntária, chegou minutos depois para avaliá-lo. "As patas estão muito feridas, tem cortes e hematomas. E ele tá com sinais de exaustão extrema. Mas, esse cão é um milagre", disse ela, acariciando suavemente sua cabeça. "O que ele fez hoje, que ninguém treinaria para isso. Foi amor puro." Na sala de cirurgia, os médicos lutavam contra o tempo. Augusto havia sofrido uma fratura exposta na perna direita, um afundamento parcial no ombro e hematomas internos causados pelo peso da terra. As chances de infecção eram altas. Mas havia um fator que surpreendia a equipe. Ele resistiu tempo demais sem água, comida ou socorro. "Como alguém sobrevive assim?" questionou um dos cirurgiões. "Talvez ele não estivesse sozinho. E talvez isso tenha feito toda a diferença", respondeu uma das médicas. Enquanto isso, no lado de fora, moradores da cidade, amigos de infância de Augusto, jornalistas e curiosos começavam a se aglomerar. Mas ninguém era mais esperado do que Bento. A direção do hospital autorizou que o cão ficasse próximo ao quarto de internação, após os exames clínicos confirmarem que ele, apesar dos ferimentos, estava estável.
Quando Augusto saiu do centro cirúrgico, horas depois, já sob sedação, foi levado para um quarto silencioso. Lá, Bento foi colocado ao lado de sua cama. Mesmo sem acordar, Augusto pareceu reagir. A ponta dos dedos da mão esquerda se moveu levemente quando o focinho de Bento roçou sua pele. Olha isso, disse uma das enfermeiras. Ele tá sentindo que o cachorro tá aqui. Durante os dias seguintes, a recuperação foi lenta e cheia de incertezas. Havia o risco de Augusto perder parte do movimento da perna, talvez até passar por mais cirurgias. Mas algo parecia sustentá-lo. A cada vez que abria os olhos, procurava por Bento. E o cão, mesmo ainda cansado, ficava deitado aos pés da cama, como um vigia silencioso. A imprensa, claro, insistia em entrevistar os médicos, os bombeiros, os voluntários. Mas ninguém conseguia explicar de forma objetiva o que aconteceu ali. A terra havia tragado Augusto. A natureza tinha sido implacável. Mas aquele cão, ele trouxe a vida de volta à superfície. É como se ele tivesse cavado até encontrar o coração do dono, disse uma repórter local, em sua matéria. E não parou até fazê-lo bater de novo. A terra que engoliu, agora revelava. Não só um corpo salvo, mas uma história que se espalhava por toda parte, tocando pessoas com a simplicidade de um gesto, o de não abandonar quem se ama. O quarto 213 da enfermaria do Hospital Municipal de Santo Arnaldo era simples, mas limpo. Tinha uma cama com grades laterais, uma poltrona bege encostada na parede e uma janela de veneziana branca, pela qual entrava a luz opaca das manhãs de outono. Foi ali que Augusto despertou, pela primeira vez desde a cirurgia. Ele tá acordando, avisou uma das enfermeiras, ao ver os sinais no monitor cardíaco e o movimento dos olhos do paciente. Augusto piscou devagar, como se o próprio gesto doesse. O mundo ainda parecia embaçado. O som do respirador, o bip contínuo das máquinas, o cheiro de antisséptico, e tudo se misturava numa sensação de confusão. Onde eu tô? Calma, Augusto. Você está no hospital, em recuperação, disse a enfermeira com voz suave. Você sofreu um acidente na trilha. Ficou preso sob a terra. Mas foi resgatado a tempo. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando processar. A lembrança vinha como flashes, o chão abrindo, a queda, o peso esmagador e, depois, o som abafado de latidos. O Bento. A porta se abriu devagar. Silvio entrou, segurando um cobertor e um sorriso emocionado. Ele tá aqui, cara. Desde o primeiro dia. Não quis sair do hospital. Tá todo machucado, mas tá melhorando. E só sossegou quando deixaram ele dormir no teu quarto. Me mostra ele, por favor. Silvio assentiu. Saiu por um instante e voltou, minutos depois, com Bento nos braços. O cão parecia mais magro, o corpo ainda coberto de curativos, mas os olhos estavam vivos, intensos, como sempre. Quando viu Augusto, Bento se debateu no colo de Silvio, implorando para descer. Assim que seus pés tocaram o chão, ele se arrastou com esforço até a beirada da cama. Ei, campeão, murmurou Augusto, estendendo a mão com dificuldade. Bento apoiou o focinho em sua palma e soltou um ganido baixo. Foi como se o tempo parasse. Não havia palavras. Apenas a respiração entrecortada de Augusto e o olhar fixo de Bento, como se dissesse, e eu cumpri, você tá aqui. Silvio observava em silêncio, olhos marejados. Esse cachorro, ele voltou até a vila. Correu mais de 10 quilômetros. Enfrentou mata, estrada, chuva. Não descansou. E só parou quando a gente chegou até você. Foi ele, Augusto. Foi o Bento quem te salvou. Augusto tentou rir, mas sentiu uma fisgada na costela. Ele sempre foi teimoso. Bento, em resposta, deu uma lambida leve na mão do tutor e depois deitou, com a cabeça encostada na lateral da cama. Mesmo cansado, parecia não querer dormir.
como se ainda estivesse em guarda. Foi então que o médico entrou, acompanhado por uma fisioterapeuta. Senhor Augusto, precisamos conversar sobre sua recuperação. Pode falar, disse ele, sem desviar o olhar de Bento. A fratura na perna foi grave. Você vai precisar de fisioterapia intensa. E pode ser que nunca recupere 100% da mobilidade. Mas, está vivo. Isso é o que importa agora. Augusto assentiu, com a expressão serena. Eu tô vivo por causa dele. Então o resto, a gente dá um jeito. A fisioterapeuta se aproximou. Vai ser uma jornada longa, mas com disciplina e força de vontade, você pode voltar a andar com mais firmeza. E, se quiser, Bento pode fazer parte do processo. Cães ajudam muito na reabilitação física e emocional. Ele já é meu tratamento. Naquela noite, um novo tremor atingiu uma cidade vizinha. Nada grave, mas suficiente para deixar a equipe médica em alerta. O risco de réplicas, de novos deslizamentos em áreas instáveis, ainda era alto. E isso lembrava a todos como a vida podia mudar num instante. Silvio puxou uma cadeira ao lado da cama e suspirou. Sabe, quando o chão abriu e eu vi você sumindo, achei que fosse a última vez. Mas aquele cachorro, ele não aceitou. Ele escolheu lutar. Augusto apertou de leve a mão do amigo. Ele não é só um cão, Silvio. Ele é parte de mim. No corredor, repórteres ainda esperavam por uma chance de falar com Augusto. Mas ele pediu silêncio. Não queria manchetes naquele momento. Queria Bento. Queria-o agora. E ali estavam dois sobreviventes. Dois heróis. Um homem quebrado, um cão ferido, mas o vínculo entre eles permanecia intacto. Mais forte, até. Talvez aquele reencontro não fosse perfeito. Talvez nunca mais fosse como antes. Mas naquele quarto, naquela troca silenciosa de olhares, havia algo mais poderoso do que qualquer cura, e a certeza de que, mesmo em pedaços, eles ainda tinham um ao outro. Os dias se passaram devagar, como se o tempo tivesse aprendido a respeitar a fragilidade de quem renasce. No hospital, Augusto seguia em reabilitação. Fisioterapia diária, medicação rigorosa e exames constantes. A perna, ainda envolta em uma tala metálica, doía nos mínimos movimentos. Mas ele não reclamava. Sempre que a dor apertava, ele olhava para Bento e se lembrava do porquê ainda estava ali. A equipe médica, os enfermeiros, até os outros pacientes, todos já sabiam da história. Havia um respeito silencioso no ar sempre que passavam pelo quarto 213. Alguns apenas deixavam bilhetes na porta. Outros entravam em silêncio, com olhos marejados, pedindo para ver o cão que salvou o homem. Bento, agora limpo, tratado e com as patas enfaixadas, se mantinha sempre ao lado da cama de Augusto. Dormia encostado em seus pés ou no chão, com a cabeça erguida a cada barulho estranho. Ele não confiava no mundo lá fora, não desde o dia em que a Terra tentou roubar seu melhor amigo. No fim da segunda semana, o hospital liberou uma pequena entrevista para a imprensa. Nada de estúdio, nada de luzes fortes. Apenas uma repórter local, gravador em mãos, sentada à beira da cama. Augusto, você tem noção da dimensão dessa história? Ela perguntou, com uma voz serena. Eu tenho noção do que é amar um animal a ponto de confiar sua vida a ele, respondeu, sem hesitar. Tudo o que estão falando por aí é herói, milagre. Isso tudo é bonito. Mas para mim, foi o instinto do Bento. Foi o amor dele por mim. E o meu por ele. A jornalista se emocionou. Apontou o microfone para o cão, que bocejava no canto. E você, Bento, quer dizer algo? Augusto riu pela primeira vez em dias. Ele já disse tudo o que precisava. Com as patas. Com o focinho. Com os olhos. A matéria foi ao ar no fim de semana. E em pouco tempo, as redes sociais foram tomadas pela história.
Imagens do resgate, vídeos de Bento conduzindo os bombeiros, trechos da entrevista, e tudo viralizou. Pessoas de vários cantos do Brasil mandaram mensagens de apoio. Crianças mandaram desenhos. Um grupo de jovens ativistas iniciou uma campanha pedindo uma medalha de honra para o cão. Dias depois, a prefeitura organizou uma cerimônia simbólica na praça central da cidade. Uma tenda foi montada, simples, mas rodeada de gente. Bombeiros, médicos, voluntários, moradores e muitos desconhecidos. Todos queriam ver os dois heróis. Augusto chegou de cadeira de rodas, empurrado por Silvio. Vestia uma camisa branca, calça de moletom e um sorriso contido. Bento ia ao seu lado, com um lenço azul preso no pescoço e uma coleira nova, doada por um grupo de protetores animais. Ao entrar na praça, o público irrompeu em aplausos. O prefeito subiu ao palanque improvisado. Hoje não celebramos apenas um resgate. Celebramos a coragem. O instinto. A lealdade. Celebramos um cão que nos ensinou mais sobre humanidade do que muitos humanos jamais ensinaram. E, virando-se para Bento, e você, garoto, é um símbolo de amor e esperança. Augusto segurou o microfone com dificuldade. Eu não tenho muito o que dizer. Só quero que todos saibam que, e não existe animal de estimação. Existe companheiro. E o meu me deu a vida de novo. E enquanto eu respirar, ele nunca mais vai ter que pedir ajuda sozinho. Após a cerimônia, voltaram para casa. Silvio e alguns amigos haviam limpado tudo, reforçado as paredes, instalado barras de apoio. A casa era simples, de madeira, cercada por eucaliptos e com vista para as montanhas ao longe. O mesmo lugar onde, um mês antes, Augusto e Bento haviam saído para uma trilha comum. O mesmo lugar onde tudo havia começado. No fim daquela tarde, o céu estava claro, com tons dourados tingindo o horizonte. Augusto, já deitado no sofá, acariciava Bento, que descansava ao seu lado, como sempre. Nenhum dos dois dizia nada. Não era preciso. A televisão ligada em volume baixo passava uma reprise da reportagem. A voz da repórter ressoava suave. Uma história de sobrevivência, coragem e amor incondicional. Dois heróis. Um humano. Um cão. E um vínculo que nem a terra conseguiu quebrar. Augusto olhou para Bento, que ergueu a cabeça e retribuiu o olhar. Sem palavras. Apenas silêncio, confiança e um amor eterno. O tipo de amor que seguia na escuridão, atravessa a tempestade e sobrevive até ao desabamento da terra.